Tudo bem, pessoal. Então vamos começar então o nosso curso aí, né, de mecânica estatística, né? Então vou começar a documentar aqui. Vocês vão me avisando aí se tá certo, aí vocês estão conseguindo ver, né? Então, em primeiro lugar, né, o que eu queria colocar aqui para vocês é o que que é essa tal de mecânica estatística, né? A mecânica estatística, ao contrário de outras áreas da física, por exemplo, mecânica, eletromagnetismo, a própria termodinâmica, que dizem respeito a fenômenos, a um conjunto de fenômenos físicos. A mecânica estatística, por outro lado, ela não é uma tentativa de explicar um fenômeno específico. Na verdade, a mecânica estatística é uma espécie de técnica, uma espécie de arcabouço para você estudar algum tipo de fenômeno. Não necessariamente fenômenos físicos. Mecânica estatística pode ser muito bem aplicada, vocês vão ver ao longo do curso aí, né? A outras áreas, além da física, né? Ela pode ser usado em biologia, sociologia, economia, né? Mas por que essa técnica pode ser usada nessas outras áreas, né? Porque a mecânica estatística ela é a ferramenta que nós temos para lidar com sistemas compostos por muitas entidades, por muitos interagentes, por muitos componentes. Né? Então, qualquer coisa que tem uma população de qualquer coisa e que essa população, de alguma forma, interage, né, os componentes dessas populações interagem, e que dessa interação emerge algum tipo de comportamento coletivo, isso aí é passível de ser descrito pela mecânica estatística, certo? Então, quando eu penso em física, que fenômenos físicos que obedecem a esse tipo de comportamento, eu penso de cara, né, um gás, né, um gás composto por muitas moléculas. Essas moléculas interagem e da interação surge alguns efeitos coletivos do tipo temperatura, pressão, certo? Então, eu tenho uma quantidade de aspectos coletivos que estão associados a uma população de algum tipo de coisa. Né? No caso aqui de um fenômeno físico, uma população de moléculas, né? Que a gente chamaria de gás, simplesmente. Né? Biologia, posso pensar em indivíduos interagindo, né? E interação entre indivíduos gera comportamentos coletivos também. Então, a princípio, eu posso usar a mecânica estatística para descrever isso aí, né? Se der tempo aqui ao longo do curso, a gente vai falar um pouquinho dessas aplicações externas à física, né? Economia, você pode pensar também em coleção de agentes financeiros interagindo, e aí da interação desses agentes surge, por exemplo, crash da bolsa, desemprego, alta de preço de alguma commodity, né? Então, se mais uma vez você tem componentes, uma coleção de componentes, uma população de componentes, e dessa população você consegue enxergar algum tipo de efeito coletivo, né? O que a gente vai chamar a partir de agora de efeito macroscópico. Né? Então, só para resumir aqui, né, vamos tentar pensar o seguinte, né, como é que eu posso traduzir isso aqui numa imagem? E a imagem que eu sempre uso assim para ilustrar o que seria mecânica estatística é pensar que o mundo que vivemos é dividido em em dois segmentos aqui, ou duas hierarquias, vamos dizer assim, né? Que seria a hierarquia do mundo micro. Mundo micro seria o nível, é a escala dos agentes, ou das moléculas, ou dos indivíduos, né? É a escala microscópica, certo? É a escala do qual estão distribuídos os componentes do meu sistema, né? E outro nível aqui de escala é o mundo macroscópico. O mundo macroscópico é aquilo que surge do mundo microscópico, né? Aquilo que emerge do mundo microscópico.
E aqui eu tenho, por exemplo, o mundo macroscópico, eu posso dizer que a temperatura, né, a pressão, no caso de um gás, é o efeito macroscópico que eu consigo observar a partir das interações microscópicas. Né? É o resultado coletivo. Né? No caso de economia, eu posso pensar que o mundo micro são os próprios agentes financeiros, as pessoas, e o mundo macro é o que surge da interação das pessoas, né? Como eu tinha falado aqui, desemprego, ou sei lá, o crash da bolsa, né? E a ferramenta que nós temos para tentar conectar esse mundo, ou pelo menos para entender como é que as coisas acontecem a partir do mundo micro e vai para o mundo macroscópico, eu tenho a mecânica estatística. Então a mecânica estatística é o arcabouço que nós temos, é o ferramental teórico que nós temos para tentar conectar esses dois níveis aqui, o nível microscópico e o nível macroscópico. Né? Muito bem, antes de começar a falar sobre física, eu queria chamar a atenção aqui de um exemplo bem trivial aqui, que a princípio não tem nada a ver com física, mas vai ser legal para ilustrar aqui alguns conceitos que eu vou apresentar aqui ao longo do curso. Né? Então, suponha que eu tenha 3 moedas. Então, eu tenho n igual a 3 moedas. Certo? Então, eu tenho n igual a 3 moedas. Suponha que cada moeda, né, com a sua face cara e coroa, se eu jogo essas 3 moedas, eu vou ter uma certa configuração aí de resultados. Né? A primeira coisa que eu pergunto é quantas configurações que eu vou ter? Certo? Eu tenho 3 moedas, eu jogo essas 3 moedas, uma delas vai sair, por exemplo, cara, a outra vai sair coroa, a outra vai sair coroa. Né? Então essa seria uma configuração possível, uma das configurações possíveis. A minha primeira pergunta é, quantas configurações que eu tenho? Bom, é fácil responder essa pergunta, né? A primeira moeda tem 2 possibilidades, cara ou coroa. Então eu tenho 2 possibilidades. A segunda moeda tem também 2 possibilidades, então vai ser 2 vezes 2. A terceira moeda vai ter 2 possibilidades também, então 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Né? Num caso genérico, o número de configurações possíveis seria 2 elevado a n, porque todas as moedas sempre terão 2 faces, né? 2 faces passíveis de serem observadas no arremesso, né? Vamos dizer assim. Então, se eu tenho n delas, o número de configurações possíveis sempre será 2 elevado a n, onde n é o número de moedas que eu estou considerando. Né? Mas quais são essas configurações? No caso específico de n igual a 3, né? Vamos usar o caso mais simples aqui. Vamos tentar desenhar essas configurações. Né? Então, por exemplo, se eu uso K para coroa e C para cara, né? Ou vice-versa, né? Eu vou usar K e C para representar ou cara ou coroa. Né? Então a primeira configuração mais simples que eu consigo imaginar aqui é todas as 3 sendo coroa, ou cara, sei lá, o que você preferir. Eu vou chamar de KKK, né? Certo? Então essa seria uma primeira configuração possível. Uma segunda configuração possível seria que a primeira foi K, a segunda K e a terceira C. Pode ser, por exemplo, cara e coroa aqui, né? Essa é uma configuração possível, no qual eu tenho dois Ks e um C. Né? Mas eu posso ter outras possibilidades também de ter também 2K e um C, mas dado que a primeira é K, a segunda é C e a terceira é C. Né? Ou eu posso ter aqui na primeira, né? Então essas já são 4 configurações possíveis. Qual outra configuração possível que eu posso ter? Né? Eu posso ter uma coroa, um K e 2 C. Né? Posso ter, por exemplo, assim, KCC. Ou posso ter também CKC. Ou CCCK. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Então, se eu conto aqui, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 configurações. Eu tinha previsto que tinha 8 configurações. Então falta uma. Quem que está faltando aqui, hein? CCC. CCC, né? CCC. Essa seria a 8ª configuração. Então aqui eu já posso pensar o seguinte. Eu tenho 8 microestados e eu consigo já identificar todos eles. Não há possibilidade de sair outro tipo de resultado além desses 8. Nesse problema de 3 moedas. Vocês concordam comigo, né? Sim. Então eu tenho aqui eu esgotei todas as possibilidades de um arremesso de 3 moedas. Certo? Aí eu posso definir um jogo disso aí, né? Suponha o seguinte. Suponha que o jogo seria o seguinte, eu arremesso as 3 moedas, né? E eu vou ter uma nota máxima, ou melhor, vamos supor que a minha nota que eu vou ganhar assim, de arremessar, né, a pontuação, né, melhor dizendo, vai ser proporcional ao número de Ks que eu vou obter. Sei lá, o número de coroas, né? Certo? Então, por exemplo, se fosse esse jogo, nessa primeira configuração aqui, eu iria ganhar 3K, né? 3 coroas. A minha pontuação seria 3. Okay? Nessa segunda configuração aqui, opa, parece que caiu a ligação aqui, eu acho que voltou, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Beleza. Nessa segunda configuração aqui, eu vou ter 2K, né? Mas olha só que legal, todas essas 3 configurações aqui resultam na mesma pontuação. Então eu posso dizer que esses 3 aqui me dão uma pontuação 2K. Não importa qual dessas 3 configurações que surja no arremesso, eu vou ganhar a mesma pontuação, 2K. Certo? E a mesma coisa acontece nesses 3 aqui, que eu vou ganhar 1K. E finalmente essa última aqui eu vou ter 0K, então eu vou ter 0 pontos. Né? Então resumindo, eu posso ter 4 possibilidades de pontuação aqui. Eu posso ganhar 3K, posso ganhar 2K, 1K ou 0K. Certo? Apesar de ter 8 configurações. Ou melhor dizendo, eu tenho 8 microconfigurações. Eu estou usando essa palavra micro pela primeira vez aqui nesse contexto, para deixar claro que a partir de agora, microestado, microconfiguração, significa o estado detalhado do meu sistema. Né? Então o detalhe aqui me permite saber exatamente qual partícula, qual moeda está com K ou com C. Certo? Eu sei disso porque eu tenho uma microdescrição do sistema. Eu tenho uma descrição detalhada. Por outro lado, quando eu olho para essa parte aqui, que é o que eu chamei de pontuação, né? Eu posso chamar isso aqui também de macroestado, macroconfiguração. Porque é macro no sentido de que eu perco algumas informações microscópicas do sistema. Então, quando eu falo para você assim, olha, fulano jogou as moedas lá e ele teve pontuação 2K. É possível, com essa informação, você saber qual que foi a microconfiguração que ele obteve? Não. Não é possível. Eu tenho uma incerteza de 33%. Um terço, né? Uma incerteza de um terço. Porque se eu falo que ele teve uma pontuação 2K, isso faz com que eu exclua, por exemplo, todos esses 3 estados, né? Esses estados não são compatíveis com 2K. Esse último também tem que ser eliminado, porque ele também não é compatível. E depois eu elimino esse último aqui, que também não é compatível. Sobra, então, esses 3 aqui. Ó. Opa, esses 3 aqui, né? Só que uma vez sobrando esses 3, eu paro por aí. Eu não consigo dizer mais nada. Perdi a informação. Certo? Eu perdi uma informação. Eu estou com 33% da informação microscópica apenas. Né?
Por outro lado, se eu chegasse para você e falasse assim, ó, o fulano obteve KKC. Essa é uma informação detalhada, porque eu sei, ao mesmo tempo, qual microconfiguração que ele obteve, foi a microconfiguração 2, KKC, e sabendo a microconfiguração, eu automaticamente sei a macroconfiguração, 2K. Certo? Então, quando eu coloco a informação microscópica, eu sei tudo do sistema. Eu sei qual microestado que ele está e automaticamente eu sei qual macroestado que ele está. Quando eu tenho apenas a informação macroscópica, eu tenho apenas a informação macroscópica. Eu não sei qual estado. Quer dizer, na verdade não é que eu não tenho informação microscópica, porque na verdade eu tenho informação no sentido que eu sei quais os microestados que ele não está. Certo? Mas é impossível eu descrever com 100% de certeza qual o microestado que ele está. Eu já tenho uma incerteza embutida aí pela falta de informação ao observar apenas o macroestado. Certo? Então, muito bem. Então, vamos dar nome aos bois aqui, né? Então, aqui, eu posso dividir aqui, fazer uma tabelinha, onde aqui eu coloco o meu microestado, aqui eu coloco o meu macroestado associado, né? O macroestado. E só para deixar bem claro aqui, né? Vamos dividir isso aqui assim. Que eu vou chamar isso aqui de estado 1, estado 2, 3 e 4. Certo? E junto aqui, eu vou colocar mais uma... Eu vou apagar esse cara aqui. E vou colocar... Esse aqui é o número do estado. Número do estado. Tá meio bagunçado, né, pessoal? Eu tô aprendendo a mexer nessas tecnologias lápis papel, viu? Lápis papel e celular gravando. Até o final do curso eu vou ficando bom aqui, viu? Deixa eu... Talvez eu vou tentar fazer... Não, mas bem que vai ficar difícil fazer de novo aqui, né? Não, Eu pode fui fazer. escrever de caneta, agora não dá para apagar o negócio, né? Mas aqui eu vou colocar... eu vou usar uma variável que eu vou chamar de ômega. Ômega representa o número de microestados compatíveis com um macroestado. Já vai ficar claro o que é isso. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, eu tenho só um microestado associado a esse macroestado. Então esse ômega vai ser 1. Ômega é o número de microestados, certo? Associado a um dado macroestado. Nesse caso aqui, seriam 3, né? Por que 3? 1, 2, 3. 3. Aqui eu vou ter 3 também, ó. 1, 2, 3. Ou seja, são 3 microestados que geram o mesmo resultado, né? Que no caso seria 1K. Aqui é a mesma coisa. 3 microestados que geram 2K. Então, 3 é o que eu estou chamando de ômega. É o número de microestados associado a essa configuração macroscópica. E, finalmente, aqui eu tenho 1. Né? Eu tenho até uma simetria aqui. Né? Eu tenho 1 aqui, 3 e 3 aqui. Né? Então, muito bem. Vou fazer algumas análises aí com esse jogo das moedas. Né? A gente fez o caso n igual a 3, né? Então, n igual a 3, eu tenho 2 elevado a 3 configurações microscópicas, né? No caso genérico, o número de microestados é 2 elevado a n. Então, cresce exponencialmente aí, né? Um crescimento exponencial de número de microestados. Aqui, esse símbolo aqui é o símbolo do jogo da velha, né? O hashtag. Mas em mecânica estatística, hashtag significa número, tá? Então aqui, essa frase aqui está querendo dizer o seguinte: número de microestados, 2 elevado a n.
Número de macroestados. No caso de 3 partículas, a gente teve 3 mais 1, que é igual a 4 macroestados. Depois em casa, com cuidado aí, eu vou colocar a imagem anterior, né? Eu tenho 1 macroestado, 2 macroestados, 3 macroestados, 4 macroestados. Então, para o caso de 3 moedas, eu tenho 4 macroestados. Se você fizer esse mesmo exercício aqui para 4 moedas, vocês vão perceber que eu vou ter 5 macroestados. Então faça essa mesma jogada aí, né? Construa todos os microestados e depois analise todos os macroestados para 4 moedas. Vocês vão perceber que eu vou ter 5 macroestados. Se eu fizer isso para 6 moedas, eu vou ter... Desculpa, se eu fizer isso para 5 moedas, eu vou ter 6 macroestados. E assim por diante, né? Então a forma genérica de contabilizar o número de macroestados aí desse contexto das moedas é que o número de macroestados vai ser sempre n mais 1. Tá? Então, no caso de n igual a 3, eu vou ter 2 elevado a 3, que deu 8, e depois 3 mais 1, que deu 4. Né? E assim, vale para n qualquer, onde n é o número de moedas, um número inteiro de moedas. Né? Então, se eu faço, por exemplo, um gráfico aqui do número de microestados em função do n, eu vou ter um crescimento exponencial, né, como eu tinha falado. 2 elevado a n é um crescimento exponencial. Então, aqui eu tenho o número de microestados. Enquanto que se eu faço um gráfico do número de macroestados, que eu vou fazer de vermelho aqui, eu vou ter alguma coisa assim, um crescimento linear, né? N mais 1 é o crescimento linear. Então, enquanto o número de microestados cresce exponencialmente, ou seja, cresce explosivamente, o número de macroestados cresce muito mais lento, né? Ele cresce de forma linear. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu uso... suponha que eu use não 3 moedas, mas 20 moedas. Vamos fazer uma conta para ver quanto que dá esses números aí, se eu tenho n igual a 20. Olha só, o número de microestados seria 2 elevado a 20. Certo? 2 elevado a 20. Se você for lá na sua calculadora e pedir para ela calcular esse número aí, vai ser alguma coisa em torno de 1048.576. Esse é o número de microestados possíveis com 20 moedas. Ou seja, se eu pego aqui esse exemplo anterior aqui com 3 moedas, suponha que eu consiga fazer essa identificação de microestados aqui para essas 20 moedas. Se eu faço esse exercício, obviamente não dá para fazer manualmente, né, porque você vai perceber que tem mais de 1 milhão de configurações possíveis. Só que o número de macroestados, por outro lado, cresce muito lentamente. Então qual que é o número de macroestados aqui? 21? 21, 20 mais 1. Então eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6... aproximadamente 6 ordens de grandezas a mais aqui do número de microestados. Né? Tem um número muito maior de microestados. Né? Isso aí, pessoal, é uma analogia interessante, só para fazer um apêndice aí, um paralelo aqui. Quando eu penso num gás, quando eu vou lá na termodinâmica, e eu tenho um gás que tem 10 a 23 partículas, né? Imagina o número de microconfigurações possíveis, o número de estados possíveis de um sistema de 10 a 23 partículas. Né? É impossível até você pensar esse número. É um número tão gigantesco que é impossível você pensar o número de configurações
que existe dentro dessa garrafinha aqui, ó, de água, né? Onde cada molécula de água está aqui e pode ir de um lugar para outro, no total tem um certo número de microconfigurações possíveis, certo? Então, é quase que impossível calcular o número de configurações dessas moléculas de água aqui dentro dessa garrafinha. Só que, por outro lado, o número de macroestados compatíveis com esses microestados são muito menores. Esse número, né, o número de macroestados, é muito menor do que esse número de microconfigurações. Por exemplo, nesse caso aqui, basta eu saber temperatura, pressão, volume, eu consigo descrever esse fluido. Certo? Mesmo ele sendo consequência de um número absurdo de microconfigurações. Então, no final das contas, eu troco a descrição física de um sistema termodinâmico de uma descrição microscópica, que seria uma descrição à la Newton, né? Você tentar achar as equações de movimento de cada partícula que constitui o gás, né? E eu passo a dar uma... eu passo a entender o meu sistema sob o ponto de vista macroscópico, abrindo mão da descrição microscópica. Por quê? Simplesmente porque eu tenho muito menos variáveis envolvidas. Né? Então, no caso de termodinâmica, eu vou ter talvez 3 macro variáveis, temperatura, pressão e volume. Né? Alguma outra coisa, talvez número de partículas. Né? Mas, enfim, 4 ou 5 é infinitamente menor do que um número absurdo, que é o número de microconfigurações de 10 a 23 partículas. Né? Então, muito bem, voltando aqui ao nosso caso das moedas, né? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui agora, eu queria chamar a atenção dessa letra ômega aqui, né? Que eu tinha falado para vocês que ômega é o número de microconfigurações possíveis aqui do meu sistema, né? Dado uma certa energia, eu estou falando de energia, na verdade eu estou cometendo spoiler aqui, né? Porque aqui, nesse contexto, a gente chamou de pontuação, né? Pontuação é a minha informação macroscópica. Só que isso aí tem tudo a ver com o que seria a energia, do caso de um sistema físico, tipo um gás. A energia é uma descrição, é uma variável macroscópica do sistema, né? Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção agora é dessa letra aqui, o que eu estou chamando de ômega. O ômega nada mais é do que o número de configurações do meu sistema, dado uma certa configuração macroscópica, né, dado uma certa pontuação. Então, por exemplo, aqui, né, eu já tinha falado que ômega é igual a 1 porque eu só tenho um microestado acessível ou que permite ter uma pontuação 3K. Aqui ômega é 3 porque eu tenho 3 microestados compatíveis com um estado macroscópico 2K, e assim por diante. Né? Se vocês forem naquela revisão que eu passei para vocês sobre combinatória e probabilidade, né? Vocês vão ter lá que esse caso aqui das moedas nada mais é do que um processo de combinação. E um processo de combinação, o número de configurações possíveis nada mais é do que o número de componentes do meu sistema, no caso é n, fatorial, dividido por o número desses componentes que está num determinado estado, no caso, vou chamar de N1 aqui, que pode ser cara, vezes, fatorial também, né? Vezes o número de componentes que está no outro estado. No caso, se foi cara antes, seria o coroa aqui, né? Eu vou chamar de N2, fatorial. Então, resumindo, né? Esse N é o número de componentes, no caso, seria o nosso número de moedas, né? Eu tenho 3 moedas, então N igual a 3. N1 é o número desses componentes que está num dos estados possíveis. No caso aqui seria cara. Então N1 seria o número de moedas que tiveram cara. E o N2 é o outro, né? O número de moedas que tiveram coroa. É claro que N1 mais N2 tem que ser N, né?
vale essa regra aí de conservação, né? Se eu pego o número de cara mais o número de coroa, tem que ser N. No caso aqui, sempre o número de cara e coroa a soma tem que ser o 3, né? Então, no caso aqui, eu tenho 3 coroa e 0 cara. Né? Mas, enfim, só para a gente testar essa fórmula aqui, olha só, nesse caso aqui, eu teria ômega seria igual a 3 fatorial, porque eu tenho n igual a 3, dividido por o número de casão, que seria 3, vezes o número de coroa, que é 0. 0 fatorial. Isso aqui, se você fizer a conta, vai dar 1. Então tá certo, aqui, tá 1 aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Sim. Tá dando para enxergar de boa? Sim, Eu tô tá. conseguindo. Tá? Eu tô perguntando isso porque no meu computador eu não tô conseguindo ver. Mas talvez porque o meu computador não tá com uma nitidez muito boa. Mas beleza, continuando então, já que vocês me disseram que está funcionando. Nesse caso aqui, o meu ômega deu 3, né? Fazendo a conta. Mas e na teoria, será que vai dar certo isso mesmo? Olha só, o meu ômega vai ser igual a n, que é sempre 3, dividido pelo número de casão, que no caso aqui é 2 fatorial, e o número de c, que é 1. Isso aqui vai ser 3 vezes 2 fatorial, e o 2 fatorial cancela aqui, sobra 3. Então tá certo, aqui o 3 aqui. Né? A mesma coisa vale aqui para o próximo, né? Então aqui no próximo eu tenho n fatorial, que é 3, desculpa, 3 fatorial. Eu tenho um casão, 2c, é a mesma coisa do outro, né? Dá 3 também. E finalmente o último, o meu ômega vai ser 3 fatorial, dividido por 0k e 3c. Isso aqui dá 1. Tá certo aqui também, né? Então, confere aí. Então, eu tenho aqui uma fórmula, uma expressão, para calcular o número de configurações. Então, no final das contas, o meu número de microestados vai ser igual a n fatorial dividido por n1 fatorial e n2 fatorial. Onde ômega é o número de microestados acessíveis a um sistema com determinada configuração macroscópica. E é claro, aqui eu tenho uma situação que eu tenho, essa fórmula só vale para uma situação que eu tenho apenas 2 possibilidades por entidade. Né? No caso aqui, a entidade é a moeda, e essa moeda pode ter cara ou coroa, ou seja, duas possibilidades. Né? Então, sendo representado por N1 e por N2. Se eu tivesse, sei lá, um dado, o dado tem 6 possibilidades cada um, né? Cada dado tem 6 configurações. Aí já seria diferente. Essa fórmula aqui não serviria mais. Né? Talvez eu tivesse que colocar N1 fatorial, N2 fatorial, N3 fatorial, N4 fatorial, até N6 fatorial. Né? Então, para o caso específico, e que vai ser usado para a grande maioria dos exemplos aqui nesse curso, eu vou ter sempre 2 estados, né? Por simplificação, né? Por simplicidade apenas. Ok? Então, muito bem, pessoal. Vamos colocar agora um pouquinho mais de física nisso aí. Né? Agora vocês já têm uma noção breve aí do que é um microestado, o que é um macroestado. Vamos agora tentar trazer essas informações para um contexto de física. Certo? E para isso, eu pensei no seguinte problema. Eu pensei de um sistema de spins, um meio. Então vamos pensar aqui um sistema de spin. Sistema de spin um meio, certo? Isso significa que eu tenho
esse sistema, se eu imagino que eu tenho uma coleção de N partículas, né, N spins, onde cada spin vai ter uma certa energia que eu vou chamar de EI, onde I é o iésimo spin do meu sistema. Ele tem energia menos B, onde Mi é o momento magnético, é como se esse spin fosse um ímãzinho, e essa quantidade que eu estou chamando de Mi aqui significa a orientação desse meu spin, dessa minha partícula. Né? E o B é o campo externo, é o campo magnético externo. Então, se eu tenho o momento magnético e o campo magnético externo, eu tenho a energia associada ao iésimo spin desse meu sistema composto por N spins. Certo? Essa orientação aqui, pessoal, ela pode estar para qualquer lado, né, a princípio. Eu estou pensando numa situação clássica, ela pode estar para todo lado, né? Pode girar 360 graus, mas eu não quero ter essa complicação. Na verdade, eu vou simplificar de tal forma o meu problema que eu vou permitir que esse spin sempre esteja apontando ou para cima ou para baixo. Só isso. Ou seja, eu vou sair de uma situação que ele tem um número contínuo do ângulo que ele pode formar, vou sair desse caso mais geral e ir para um caso mais específico em que ele apenas pode estar para cima ou para baixo. Certo? Então, para isso, eu vou reescrever esse cara aqui como sendo menos μ0, onde μ0 é uma constante, está associado a esse momento magnético, mas é um valor constante, ou seja, ele é o mesmo para todas as partículas. E aí o que vai mudar aqui é uma variável que eu vou introduzir, que eu vou chamar de σi, vezes uma orientação para cima, né? Onde σi eu vou chamar de estado do iésimo spin. Se eu permito que esse spin só pode estar para cima e para baixo, então esse σi ele vai ser sempre ou mais ou menos 1. Mais ou menos 1, só isso. Ele só assume esses dois valores. Mais ou menos 1. Certo? E aí, então, eu tenho a minha energia associada ao meu spin, que a única componente que varia de spin para o outro é exatamente esse sigma. Então, suponha a partir de agora que σi igual a mais i, a mais 1, significa que ele está apontado para cima. Menos 1 significa que ele está apontado para baixo. Certo? Para baixo, que eu digo assim, em relação ao campo externo. Né? Okay? Então, muito bem. Eu vou fazer agora exatamente a mesma coisa que nós fizemos para o caso das moedas. A moeda tinha dois estados. Né? Cada moeda tinha dois estados, cara ou coroa. Aqui, mais uma vez, é a mesma coisa. Né? Eu tenho um sistema de spin, mas cada spin pode estar ou para cima ou para baixo. Então tem exatamente o mesmo problema que eu tive lá na questão das moedas. E agora eu quero identificar os microestados acessíveis e os macroestados acessíveis. Né? Então vamos lá, eu vou montar agora aquela tabela novamente. Então vou fazer uma tabela aqui, em que eu vou ter os meus microestados. Eu vou ter uma outra coluna, uma tabela não, uma coluna, né? Uma coluna que serão os microestados. Eu vou ter uma coluna que... Pessoal, só para checar aqui, será que está gravando aqui? Como é que eu vejo? Ah, tá, vi que está gravando aqui. Tá? É que tinha dado aquela interrupção aquela hora, né? Não sei se para de gravar quando dá interrupção, mas tá gravando certinho, né? Então eu estava falando que eu vou construir agora uma tabela análoga àquela que nós fizemos, né? Só que agora eu vou fazer com mais detalhes aqui, né? Para a gente organizar direitinho as ideias. E eu vou ter os meus macroestados. Só que
o meu macroestado agora nada mais é do que a própria energia do meu sistema. Certo? O que é a energia do meu sistema? É a soma das energias de todos os meus spins. Lá no caso das moedas, a soma era o que eu estava chamando de pontuação, né? Era a minha pontuação. Nesse caso aqui, eu vou somar mais uma vez. Só que agora eu vou dar outro nome, não vou chamar de pontuação, vou chamar de energia mesmo. Certo? Então eu vou colocar aqui de energia. Ok? E finalmente eu vou computar aqui o meu ômega. O número de microestados compatíveis com uma certa energia. Né? Então, para começar aqui, quais são as configurações? Eu posso ter todo mundo para cima. Ah, claro, eu vou usar n igual a 3, tá? Depois a gente vai generalizar para n qualquer, mas só para a gente visualizar o que está acontecendo, eu vou colocar n igual a 3, da mesma forma que eu fiz com as moedas. Então, por exemplo, eu já identifico um dos microestados aqui, que é todo mundo para cima. Se a energia de cada spin é dado por essa expressão aqui, nessa microconfiguração basta eu somar tudo isso aí, né? Onde o sigma i é sempre 1, que está todo mundo para cima. Então a minha energia vai ser E, que é igual a menos 3 μ0 B. Onde E é a soma das energias, tá? EI é a energia de um dado spin, do iésimo spin. E é a energia total do meu sistema. Então somei as energias dos 3 spins e dá esse cara aqui. Número de configurações associados? Bom, deixa para calcular isso aqui no final. Né? Por hora, vamos só identificar os microestados. Outro microestado seria 2 para cima e 1 para baixo. Pode ser assim, pode ser assim, ou pode ser assim. Qual que é a energia desse microestado aqui? E vocês pegaram a ideia aí. Qual que é a energia? 3 μ0 B, né? 2. Porque Menos tá para 2. baixo e o Dois. B dá menos. 2. Ah, é? Ah. 2, 2. Todos vocês estão errados, infelizmente. Menos 2. Ó, qual que é a energia desse aqui? 1. Ó, a fórmula é esse aqui, ó. Ah, certo. Esse aqui tem energia menos μ0. Isso, Menos μ0 B. Isso. Porque esse cara aqui é 1. Certo. Esse cara também tem energia menos μ0 B. B. Então, menos 2 μ0 B. Isso. E aí agora quando eu tenho esse terceiro, se eu jogo aqui, esse cara está para baixo. Então aqui tem que ser menos, aqui vira mais. Isso. Né? Quanto que deu aí o resultado? Positivo, né? 3 μ0 B. Não. Ó, vamos fazer explicitamente, então. Vou fazer aqui de lápis, depois a gente apaga. Esse cara aqui, a energia vai ser igual, ó. Esse cara aqui está para cima. Então vai ser menos μ0 B. Esse cara está para cima. Menos μ0 B. Esse cara está para baixo. Mais μ0 B. É mais aqui quando está para baixo, porque na verdade fica menos com menos, né? Aí vira mais. Esse cara corta aqui, fica menos μ0 B. Ah, sim. Certo? Ah, certo. Certo. Então eu vou apagar aqui e vou deixar só o μ0 B para ficar organizadinho aqui. Então a energia do meu sistema, eu vou até colocar para baixo, porque eu já sei de antemão que qualquer um desses três aqui vai resultar nessa mesma energia, né? Vocês concordam? Porque no final das contas, só importa saber, do ponto de vista macroscópico, quantos estão para cima e quantos estão para baixo.
E todos esses três aqui tem duas para cima e uma para baixo. Né? Então aqui eu tenho uma situação em que todos esses três aqui têm a mesma configuração macroscópica, apesar de eles serem diferentes microscopicamente. Né? Aí eu repito o mesmo processo, mas agora identificando os outros microestados, né, eu posso ter, por exemplo, apenas uma para cima e duas para baixo. Uma situação assim, que também pode ser escrita assim, que também pode ser escrita assim, né, se eu não estou enganado, se eu não fiz nada errado. Aí a mesma pergunta, eu quero que vocês façam aí. Qual que é o valor da energia desses microestados aí? Mais μ0b. Mais μ0b, exatamente. A energia aqui agora vai ser mais μ0b. Tanto esse cara, quanto esse cara, quanto esse cara tem a mesma energia. A microconfiguração é diferente. Vocês perceberam isso, né? Mas Sim. o macroestado é o mesmo. O macroestado é o mesmo. Aquela mesma história. Se eu chegar para você e falar assim, suponha que eu tenho 3 spins e estão com uma energia total de mais μ0b. Qual microconfiguração que o sistema está? O que vocês me responderiam? Existem 3 possibilidades. Existem 3 possibilidades. Ponto. Acabou. Não tem como eu inferir mais nada. Eu sei que ela não vai estar nesse caso aqui. Mas, uma vez sabendo que está nesses 3, eu já não sei mais em qual desses 3. Eu sei que está num desses 3. Que são os únicos compatíveis com essa energia que eu forneci. Mas, não sei qual microconfiguração. Eu vou ter 30% de incerteza, 33% de incerteza, né? Muito bem, para finalizar aqui, então suponha o último microestado aqui, que é todo mundo para baixo. Lembrando que aqui eu tenho 8 microconfiguração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que não podia ser diferente, uma vez que eu tenho 2 estados possíveis, 3 partículas, então seria 2 elevado a 3. Ou seja, número de estados possíveis por partículas elevado ao número de partículas, 2 elevado a 3, que dá 8. Está aqui, 8 microestados. E a energia associada a esse microestado é quanto? 3 Mais μ0b. 3 μ0b. Mais 3 μ0b. Sim. Note que em termos absolutos é o mesmo valor dessa aqui, mas só que essa tem energia menos 3 μ0b, essa tem energia mais 3 mz-B. Né? E aqui, é claro, né, como a gente tinha feito aquela hora, eu vou ter uma microconfiguração, 3 microconfigurações, 3 e 1. Né? Professor, tem uma curiosidade. Sim. Eu posso dizer, então, que esses estados aí, por exemplo, na segunda linha aí, são estados degenerados? Exatamente, exatamente, sim. Entendi. Esses 3 estados aqui são exatamente o que a gente chamaria em mecânica quântica de estados degenerados. Degenerados no sentido que todos eles são compatíveis com a mesma energia. Energia, isso. Beleza, beleza. Muito bem. Só para fazer umas análises aqui, olha só, eu estou agora lidando com o sistema físico, né? Então, no sistema físico, seria interessante eu calcular esse número de microestados aí desse sistema de spins em termos das variáveis físicas que estão envolvidas, né? Então, olha só, a gente viu que o ômega, que é o número de microestados acessíveis, ele é dado por n fatorial. N é o número total de partículas. N1 fatorial, onde N1 é o número de partículas que está em um dos estados. E N2 é o número de partículas que está no outro estado. Né? Ou seja, N, número total de partículas. N1 pode ser o número de partículas para cima. Consequentemente, o N2 vai ser o número de partículas
para baixo. Certo? Então, esse é o número de microestados. É similar àquele problema lá da moeda, né? Só que na moeda eu tinha possibilidade de ser cara ou possibilidade de ser coroa. Aqui eu tenho possibilidade de ser para cima ou ser para baixo. Tá? Então, esse N que aparece aqui é o número de partículas, número total de partículas. N1 seria o número de partículas para baixo, N2 seria o número de partículas para cima. É claro que eu tenho que obedecer um princípio de conservação aqui, no sentido de que N tem que ser igual a N1 mais N2. Né? Essa expressão aqui tem que ser obedecida. Não posso violar essa expressão aqui nesse contexto. A energia do meu sistema também pode ser escrita como sendo o número de partículas que estão para cima vezes a energia associada a uma partícula para cima, que no caso aqui seria menos B0B. Mais o número de partículas para baixo vezes a energia associada a partícula para baixo, que será mais μ0b. Vocês concordam aqui comigo? Aqui é como se fosse... Qual que é a energia total do sistema? A energia de uma partícula para cima. Tá, mas quantas partículas para cima que eu tenho? N1. Então, isso aqui é a energia das partículas que estão para cima, mais a energia das partículas que estão para baixo. No caso análogo, eu tenho... Cada partícula para baixo tem essa energia aqui, mais μ0b. Mas eu tenho N2 delas, então eu tenho que multiplicar por N2. Então a energia total do meu sistema é dada por isso aí. Certo? Tendo essa informação, eu posso, por exemplo, substituir essa informação aqui nessa expressão. Esse ômega aqui, eu preciso saber o número de partículas que estão para cima e para baixo. E às vezes isso aí não é muito acessível, sob o ponto de vista experimental, né? Energia não, energia eu consigo medir. De forma bem mais fácil do que contar o número de partículas que estão num estado ou no outro. Né? Então eu não vou fazer a conta aqui, fica como exercício para vocês em casa, nada mais é do que uma álgebra simples aqui, de você isolar esse N1 e N2 aqui e jogar dentro dessa expressão, e aí você vai conseguir reescrever o ômega agora como uma função da energia do sistema. Opa, caramba, acho que vocês não viram aqui, né, que eu escrevi. Eu estava falando que eu quero reescrever o ômega agora em termos da energia e do número total de partículas. Ou seja, eu não quero deixar esse ômega em função do número de partículas para cima ou para baixo, que é difícil de ser acessado via experimental, né? por algum tipo de experimento. Né? Mas a energia, o número de partículas, a princípio dá, né? Mais fácil, pelo menos. Então, se eu pego essa expressão e jogo aqui dentro, o que eu vou obter vai ser n fatorial. Depois vocês façam isso em casa, tá? 1/2 de n menos e elevado a μ0b fatorial 1/2 de n mais e sobre μ0b fatorial. Certo? Então o que eu fiz aqui foi trocar essa forma de determinar o número de microestados, que depende explicitamente de uma contabilização de partículas para cima e para baixo, para uma outra forma em que eu descrevo o meu sistema não com... Eu não preciso mais desse número de partículas para cima e para baixo, eu só preciso da energia e do número total de partículas. Certo? Tanto é que aqui vai aparecer apenas N, a energia e N. E é claro, os parâmetros do meu sistema, que no caso seria o μ0, o momento magnético, que é igual para todo mundo, e o Bzão, que é o campo magnético externo. Né? Muito bem, esse foi o primeiro sistema físico que a gente analisou aqui. O que a gente fez? Né? Só para resumir, a gente
identificou um sistema físico composto por um número de partículas, uma população de partículas, e dado algumas regras de estados possíveis por partículas, a gente conseguiu montar e identificar os microestados acessíveis a essa população, e, consequentemente, a gente determinou os macroestados possíveis. Então, a gente não só identificou, mas a gente contabilizou também. A gente chegou numa expressão aqui que nos permite calcular esse número de microestados aí desse sistema simples que a gente analisou. Então, basicamente, o que a gente fez até agora foi isso, só contar estados, contar microestados e, consequentemente, inferir os macroestados. Mais tarde, no curso, não hoje, mas talvez já na próxima aula, a gente vai construir uma função de entropia baseado nesse número de microestados. Por hora eu vou parar por aqui nesse contexto. Eu só estou interessado em calcular o número de microestados. Mas só para fazer um pouco de spoiler aí, esse número de microestados está intimamente relacionado com a entropia do meu sistema. E se vocês fizeram uma boa revisão de termodinâmica nessas últimas 2 semanas, aí, com aqueles vídeos que eu passei para vocês sabem que, sabendo a entropia, vocês sabem tudo sobre um sistema termodinâmico. Porque a partir da entropia você consegue calcular a temperatura, você calcula pressão, etc. Você tem toda a informação do sistema contida na função de entropia. E a gente vai perceber que entropia pode ser escrita em termos desse número de microestados acessíveis ao sistema. Muito bem. Para finalizar, eu quero colocar um outro problema aqui, nessa mesma Professor? linha, tá? Sim, pois não? Então, a entropia, ela pode ser, ela pode descrever uma hamiltoniana, porque uma hamiltoniana, no caso da mecânica quântica, ela descreve todo o sistema físico. E aí, como o senhor disse que a entropia, ela descreve todo o sistema físico na termodinâmica, será que não teria uma relação entre entropia e hamiltoniana? Com certeza, com certeza. Esses são os potenciais termodinâmicos. O que você está chamando aí de hamiltoniana é um dos potenciais termodinâmicos, dos quais eu posso identificar também a entropia, temos entalpia. Então tem uma série de potenciais aí que tem o mesmo papel do hamiltoniano no contexto da mecânica clássica ou da mecânica quântica, no sentido de que eles carregam toda a informação do sistema. Ou seja, a partir dele, você consegue inferir em qual estado o sistema vai estar, dado alguns vínculos, Mas aí, respondendo curtamente a sua pergunta, sim, a entropia tem o mesmo papel da hamiltoniana. Muito bem, então, para finalizar aqui os exemplos, eu não vou fazer nada além do que eu fiz nos outros exemplos, tá? Mas agora eu vou usar uma situação um pouquinho mais diferente, que eu vou usar um problema do oscilador quântico, tá? Mas a ideia é sempre a mesma. Eu identificar microestados possíveis, ou melhor, primeiro, eu sempre vou precisar de uma população de agentes, uma população de partículas, o que preferir, Mas eu preciso ter uma população, eu preciso ter um N. A partir desse N eu vou identificar microestados acessíveis, ou possíveis, desculpa. E aí depois eu vou identificar macroestados acessíveis. Então microestados são os possíveis. Microestados são os possíveis. Macroestados são os acessíveis. Então, muito bem. Então, eu vou falar agora sobre o oscilador harmônico quântico. Então, vamos lá. Oscilador harmônico quântico. Se vocês fizeram aí um curso de mecânica quântica, vocês sabem que a energia de um oscilador harmônico quântico é dado por... se eu chamo de N, o número de quanta do meu sistema, a energia desse oscilador vai ser esse N mais 1/2 H cortado ômega, onde H cortado é a constante de Planck, ômega é a frequência de oscilação, certo?
Quem não viu mecânica quântica não precisa entender o que está acontecendo aqui, apenas vai ter que aceitar que a energia desse meu sistema é dado por essa fórmula aí, né? Onde H cortado e ômega são constantes, certo? Então você pode pensar isso aí sob o ponto de vista não quântico, né? Isso eu digo para o pessoal que não fez quântica, né? Só para saber que eu não preciso saber quântica para fazer esse problema de mecânica estatística, tá? Eu só estou usando esse exemplo aqui porque é legal, porque tem essa expressão aqui já definida para o oscilador harmônico quântico, né? Mas eu posso simplesmente interpretar isso aqui como uma constante H e ômega e qualquer e saber que um oscilador pode ter essas energias aqui, onde N seria as energias possíveis, né? No caso seriam números inteiros, 0, 1, 2, 3, etc. Né? Então, esse aqui são exatamente o que eu chamo de... são os quanta de energia, né? Em bom português, seria a quantidade de energia que cada oscilador pode assumir. Certo? Então, suponha que eu tenha agora, para facilitar, para ficar bem fácil a análise, não que seja fácil, né? Pelo menos ficar menos difícil a análise aqui, vamos dizer assim, né? Eu vou considerar N igual a 2 osciladores quânticos. Certo? Então a energia do meu sistema vai ser a energia do primeiro oscilador mais a energia do segundo oscilador. É simples assim, então só tem duas partículas. Então a energia total é a soma das energias desses dois, né? Igual a gente fez lá nos spins. Só que agora eu tenho só duas partículas ou dois osciladores. Né? Então, o primeiro oscilador, ele vai ter uma energia que vai ser N1. Aqui significa, N1 significa o número de quanta que esse oscilador 1 possui, certo? Então, N1 mais 1 meio, H cortado ômega. Essa aqui é a energia do primeiro oscilador, mais a energia do segundo oscilador, que é o número de quanta que esse oscilador possui, mais 1 meio de H cortado ômega. Então, essa é a energia total do meu sistema. Né? Então, o que está variando aqui são as possibilidades desses números aqui, N1 e N2. Né? Lembrando que N1 pode ser 0, 1, 2, 3, infinito, né? Desde que sejam números inteiros. E N2 também. Pode ser 0, 1, 2, 3, infinito, desde que seja inteiro. Né? Então, agora, eu posso tentar identificar os microestados acessíveis a esse sistema quântico aqui. Né? Por exemplo, da mesma forma que a gente fez lá nos outros contextos, então, suponha que eu quero identificar os microestados. Eu vou identificar também os macroestados, mas a partir de agora eu vou chamar de energia apenas, né? Mas fica subentendido... Opa, coloquei, seria energia. Estou escrevendo energia aqui, mas fica subentendido que é um macroestado. Né? E é claro, eu quero saber o ômega, né? Quero saber o ômega também. O número de microestados compatível com uma determinada energia. Então, o primeiro microestado que eu posso identificar aqui é esse N1 sendo zero e esse aqui sendo zero também. Certo? Então, seria N1, N2 igual a 0, 0. Certo? Vou usar essa notação aqui. Não sei se vocês pegaram a ideia aqui, que agora os microestados, quer dizer, cada partícula tem todos esses números aqui de estados possíveis. Cada partícula. O primeiro que eu identifico é o que a partícula 1 está no estado 0, N igual a 0, e a segunda partícula também está no estado 0, o que deu origem a esse microestado aqui, 0, 0. Né? E aí a energia associada a esse sistema é só substituir aqui, né? Então eu vou ter 0 mais 1 meio H cortado ômega, que dá meio de H cortado ômega, mais 0 mais meio H cortado ômega, que dá H cortado ômega. Então, no final das contas, vai ser meio mais meio de H cortado ômega, que dá H cortado ômega.
Certo? Deixar para calcular o ômega no final aqui, né? Muito bem, esse foi o primeiro estado que eu identifiquei, né? O outro microestado seria o caso, por exemplo, né? Suponha que a partícula 1 está no N1 igual a 0. Continua no N1 igual a 0. Mas a partícula 2 está no N2 igual a 1. Né? Seria esse 1 aqui, né? N pode ser 0, 1, 2, 3. Essa aqui está no 0 e essa aqui está no 1. Então eu teria um caso em que o N1 e N2 seria 0 e 1. Qual seria a N... 0 e 1, desculpa, não sei se vocês viram aqui, né, que eu escrevi. Seria N1 igual a 0, N2 igual a 1. Certo? Qual que é a energia desse caso aí? Vocês podem fazer 3 a conta para meios? mim? Não. 2H cortado. Ah, não, tá certo. Quanto? 2H cortado. 2H cortado ômega, né? 2H cortado ômega. Olha só, nesse caso aqui, a primeira partícula que está 0, né? A segunda está 1. Mas essa energia é exatamente a mesma se eu coloco 1 nessa primeira partícula e 0 na segunda. Então, na verdade, eu posso identificar mais um microestado aqui, ó, 1, 0. Que é compatível a esse 2H cortado ômega. Né? Então, eu posso agora, já de antemão, já fechar aqui. E aqui eu já consigo perceber que o ômega aqui foi 1 e aqui o ômega aqui é 2, porque eu tenho 2 microestados que são compatíveis com essa energia. Muito bem, prosseguindo aí, eu posso pensar numa situação que eu tenho... Aqui eu tenho 0 quantas no sistema, pessoal da mecânica quântica aí, né? Posso pensar que aqui eu tenho 0 quantas de energia no sistema. Aqui eu tenho 1 quanta de energia no sistema. Então, o problema passa a ser identificar de que forma que eu vou distribuir esses quantas de energia entre duas partículas. Né? Então, aqui eu tenho 1 quanta de energia que eu posso distribuir dando esse quanta para a partícula 1 e não dando, ou seja, dando 0 para a partícula 2, né, que seria esse caso, ou o contrário, né? Eu posso dar esse quanta de energia para a partícula 2, aí eu caio nessa configuração. E aí eu posso subir agora os números. Né? Suponha agora que eu tenho 2 quanta de energia no sistema. Quais são as configurações possíveis? Eu posso, por exemplo, ter 0 quanta na primeira partícula e 2 quanta na segunda partícula. Ou 2 quanta na partícula 1 e 0 na partícula 2. Ou 1 para cada um. Ou seja, N1 aqui é 0, N2 é 2. N1 é 2 aqui, N2 é 0. Ou N1 é 1, N2 é 1. Todos esses 3 microestados aqui são compatíveis com uma situação que eu tenho 2 quanta no meu sistema. E qual que é a energia associada a essas 3 microconfigurações? Fazendo a conta aqui, né? Se vocês fizerem a conta... Quanto? 3H cortado ômega. Exatamente, 3H cortado ômega. Todos esses 3 têm a mesma energia. Então tem aqui 3 microestados compatíveis. E assim por diante, né? Só que aqui agora não tem fim. Coloquei reticências aqui, porque lembrando que o N, que é o número de quantas, o N1 e o N2, ele vai de 0 a infinito. Né? Então isso aqui não acaba. Eu posso tentar encontrar uma fórmula geral, mas a princípio ele não acaba. Né? Ao contrário lá do sistema de spins que a gente acabou de ver, o problema da moeda, que eu tenho um número fixo de microconfigurações acessíveis. Né? É um número que eu consigo computar. Aqui não, eu não tenho um número finito, justamente porque o número de possibilidades aqui vai para infinito. Professor? Tem uma reticência aqui. Sim. Então quer dizer que o número de microestados ele vai crescer de forma linear, assim como o número de macroestados?
Não foi isso que eu falei. Eu falei tá, que ele tudo vai. bem. Eu falei que ele vai aumentando aqui, mas eu não sei de que forma que ele vai aumentando. A gente pode até calcular daqui a pouco aqui, mas eu não sei de que forma que ele vai crescer. Não sei se ele vai crescer de forma explosiva ou se vai crescer linearmente. Aqui sugere um linear, né? Que está 1, 2, 3. Mas não é suficiente para tomar conclusões, né? Não é suficiente. Na verdade, a gente vai perceber que não é. Acho que a gente vai perceber hoje que não é. Não sei, vamos ver como é que vai ser a evolução aqui. Né? Então, muito bem. Então, eu fiz um exemplo para um oscilador harmônico com 3 partículas, certo? Vamos agora fazer o caso geral com N partículas. N partículas, tá? É o mesmo oscilador harmônico, só que agora eu tenho 3 partículas. Então eu vou colocar aqui, ó, N osciladores harmônicos quânticos. Então a energia total do meu sistema, escrevendo aqui de forma genérica, é a somatória sobre todos os osciladores, os N osciladores. E qual que é a energia de cada um deles? Né? É o NI mais o meio, H cortado ômega. Então eu somo isso aqui, eu vou ter a energia total do meu sistema. Né? Como o único termo que depende do I é esse NI aqui, eu posso reescrever essa somatória aí da seguinte forma. Eu posso reescrever esse cara aqui como sendo... eu abro um parênteses aqui e coloco a somatória aqui dentro do parênteses, somando somente o NI, mais N sobre 2, vezes H cortado ômega. Então essa somatória está restrita a esse termo. Eu fiz rapidinho aqui, álgebra simples, aí depois vocês fazem com cuidado para você chegar desse caso para esse caso aqui. Né? Então o único termo que depende da somatória é esse termo aqui. E se vocês repararem bem, essa somatória aí me dá exatamente o número de quanta no meu sistema. Certo? Então eu posso até dar um nome aqui, eu vou chamar de EMão, que é nada mais é do que a somatória de NI, como sendo o número total de quanta de energia, né? Quanta de energia dentro do meu sistema. Opa, se vocês viram aí, né? Foi isso que eu escrevi aqui. E aí a equação fica simples, né? Que a equação fica E é igual a M mais N sobre 2 H cortado ômega. Né? Então, se eu quero saber a energia total do meu sistema, basta eu saber o número de quanta que está acessível ao meu sistema, é o M. E aí eu somo com um N, dividido por 2, N é o número de partículas, H cortado ômega são constantes. Né? Na verdade, é a constante de Planck, e o ômega é a frequência. Aqui todos os osciladores têm a mesma frequência ômega, por simplicidade apenas. Né? Okay? Se eu isolo esse M, eu também poderia calcular esse M a partir da energia, né? Se eu só isolar esse M a partir dessa equação, eu vou ter que M é igual a menos N sobre 2, mais a energia dividido por H cortado ômega. Ou seja, se eu sei qual que é a energia que meu sistema possui, e se eu também sei o número de partículas, automaticamente eu vou saber quanta de energia estão presentes no meu sistema a partir dessa equação. Né? Por aí tudo bem, né? Aí a pergunta que fica é, como é que eu faço para calcular o meu ômega em função da energia e do N? Da mesma forma que a gente fez lá para o caso dos spins. Opa, não sei se vocês viram que eu escrevi, né? Tá aí. Então a pergunta que eu quero fazer é, como é que eu faço? Seria possível calcular o número de microestados
em função da energia e do número de partículas? Certo? É isso que a gente vai fazer agora. Já caminhando para o final da aula aqui. Como é que eu faria isso, né? Essa é a pergunta que eu quero responder. E como é que eu conseguiria resolver esse problema, né? Para achar esse ômega. Então, aquela história que eu falei para vocês, o problema reside na ideia de que eu tenho m quantas que eu preciso distribuí-las em n osciladores. Essa é a forma chique de falar do problema, né? M quanta sendo distribuídos em n osciladores harmônicos quânticos. A forma simples de pensar isso aí é que eu tenho m bolas que precisam ser distribuídas em n caixas. E aí eu acho que o problema fica até mais fácil, né, falando dessa forma, né? Eu tenho m bolas, vou escrever aqui, m bolas que precisam ser distribuídas em n caixas. E a pergunta que eu quero responder é quantas configurações que eu tenho? Quantas microconfigurações que eu tenho nessa situação? Né? Então, por exemplo, se eu tenho 10 bolas e eu tenho 4 caixas, uma microconfiguração seria essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4 caixas. Suponha que eu tenho 3 bolas aqui, 4 bolas aqui, uma bola aqui, 2 bolas aqui. Então, 3 mais 4, 7, mais 1, 8, mais 2, 10. Então, eu tenho 10 bolas e 4 caixas. Essa é uma microconfiguração possível. Posso ter muitas outras, né? É isso que eu quero saber. Quantas outras que eu tenho? Quantas microconfigurações que eu tenho? Então, uma sacada aqui para resolver esse problema é, imagina o seguinte, em vez de desenhar o problema dessa forma, eu posso simplesmente desenhar isso aqui com bolinhas e risquinhos. Onde eu tenho bola, eu vou continuar colocando bolinha. Mas onde eu tenho aresta de uma caixa, eu vou colocar um risquinho. Olha só, imagina que eu redesenhe essa imagem aqui, usando a seguinte ideia. Eu tenho 3 bolinhas, que são essas aqui. Eu tenho uma aresta, que divide uma caixa, que eu vou representar por um risquinho. Depois eu tenho 4 bolinhas, 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma outra aresta, que eu vou desenhar por risquinho. Depois eu tenho uma bola. E depois eu tenho outra aresta, outro risquinho. E depois eu tenho 2 bolas. Essas arestas das extremidades aqui eu vou jogar fora, eu não estou interessado nelas. Então eu deixo vazio. E aí o problema passa a ser um problema de combinação, em que eu tenho uma situação em que cada espacinho aqui pode ser preenchido por bolas ou por risquinhos. Certo? Se eu penso que ômega é igual a n fatorial, n1 fatorial, n2 fatorial, n seria o número total de elementos do meu sistema. No caso, seria o número de bolinhas mais o número de arestas. Certo? Então, n aqui seria o número de bolinhas, que seria m, mais o número de... Aqui, só para evitar confusão aqui, eu vou colocar número de componentes aqui, para não confundir com esse n, que é o número de caixas. Né? Número de caixas. Então, aqui, n1 seria o número de bolas e n2 seria o número de pauzinhos, nesse contexto aqui. Né? Então, o número de componentes vai ser simplesmente o número de bolas, no caso aqui 10, né? Mais o número de pauzinhos. O número de pauzinhos vai ser sempre n menos 1. Então, note que aqui eu tenho 4 caixas, e o número de pauzinhos aqui que sobra são 3. Né? Então, o número de pauzinhos será n menos 1. E o n1
vai ser simplesmente o número de bolas. Então, N1 vai ser igual ao número de bolas, que é M. N2 é o número de pauzinhos, que no caso é N-1. Ou seja, o número de configurações possíveis vai ser o número de componentes, que vai ser M mais N-1, tudo isso fatorial, dividido pelo número de bolas aqui, que seria M, fatorial, e o número de pauzinhos, que seria N-1 fatorial. Ou seja, essa é a resposta que eu queria. O que significa esse número? Né? No problema de bolas e caixinhas, significa o número total de configurações possíveis se eu quero distribuir M bolas em N caixas. Certo? No contexto dos osciladores harmônicos quânticos, esse número aqui é o número de configurações possíveis se eu quero distribuir M quantas em N osciladores. Certo? Muito bem. Se eu tenho esse número, eu posso agora reescrever essa expressão aqui em termos da energia. Vocês lembram que no caso do oscilador harmônico, a gente tinha essa energia aqui, né? Essa é a energia do oscilador, a energia total de N osciladores quânticos. Esse cara aqui. Se eu isolo o M nessa expressão e jogo aqui, o que eu tenho, o que eu vou ter, vai ser um ômega que depende exclusivamente da energia e do número de partículas somente. Eu vou escrever aqui, mas depois em casa vocês fazem com mais cuidado, né? Então, E sobre H cortado ômega mais N sobre 2 menos 1 fatorial dividido por E dividido por H cortado ômega menos N sobre 2 fatorial N menos 1 fatorial. Então, esse é o número de microestados de um oscilador harmônico genérico de N partículas. Né? Note que aqui eu não preciso nem saber qual que é o número de quanta. Não preciso saber explicitamente, que eu digo. Né? Eu só preciso saber a energia que esse sistema se encontra e o número de partículas que eu tenho, o número de osciladores que eu tenho. Se eu sei essas duas informações, automaticamente eu consigo computar, via essa fórmula aqui, o número de microestados acessíveis ao sistema. Certo? Por hora, isso parece ser uma coisa meio subjetiva, né? Por que eu preciso saber o número de microestados? Né? Mas como eu falei para vocês, nas próximas aulas a gente vai ver que isso aí está intimamente relacionado com a entropia. Na verdade, a entropia vai ser o logaritmo desse número de partículas. Né? Uma fórmula popularizada pelo Boltzmann, pelo Planck. Né? Então a entropia vai ser o logaritmo desse número aí. Mas por hora eu só estou cometendo um spoiler aqui. Né? A gente vai falar com mais detalhes sobre isso na próxima aula. Certo, pessoal? Eu gostaria de finalizar por aqui para a gente não avançar muito. Eu espero que vocês refaçam esses cálculos aí em casa antes da gente prosseguir com o curso. Né? E eu espero que a partir de agora, aquelas coisas de probabilidade e termodinâmica que eu propus para vocês estudarem essas últimas 2 semanas, elas estejam bem cristalizadas aí, viu? Se ainda não está cristalizada, vocês vão ter mais uma semana aí para estudar a fundo, né? Fazer aquelas listas que eu passei para vocês lá, para quando pegar esse material de mecânica estatística, todas essas questões de termodinâmica e de probabilidade estejam bem sólidas aí, né? No conhecimento de vocês. Certo, pessoal? Questões? Beleza. Não, tranquilo. De boas.
bem, pessoal. Então, sim, Fabiano. alguém chamou aí? Sim, Rômulo. É o Romo. Aqui, isso aí tá no livro do Salinas? Tá em tudo quanto é livro de mecânica estatística. Sugestão beleza. de leitura, sugiro primeiramente o livro do Salinas, que ele é mais direto, ele é mais... eu acho que ele é menos... Como é que fala assim? Menos... Me foge uma palavra agora, mas eu acho que... Eu não vou dizer que ele está mais resumido, né? Mas pelo menos ele está mais direto, vamos dizer assim. Outros livros, textos, são mais... discursam mais, assim, talvez seja mais difícil você chegar direto ao ponto, né? E também tem na minha apostila, né? Então você pode acompanhar a minha apostila também. Eu acredito que essa parte aqui tá detalhada lá. Eu não sei que nível que está escrito lá na minha apostila, né? Porque eu não sei quando que eu fiz a última edição, talvez esteja um pouco... Algumas equações estejam faltando, né? Mas enfim, mas vale a pena dar uma olhada lá. Então eu indico você olhar o livro do Salinas, olha a minha apostila. Tem o livro do Reif também, que ele discute muito, ele é muito detalhado, assim, vai páginas e páginas para descrever um tópico apenas. Então, se você tiver com tempo, vale a pena dar uma lida no Reif, mas se você está com pouco tempo, talvez Salinas seja mais indicado, né? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Não, certinho. Certo. Então nos vemos então na próxima semana. Por enquanto fica esse horário, né? Se vocês... eu vou parar a gravação aqui agora, acho que a aula acabou, mas só que... Deixa eu só parar a gravação, a gente finaliza com essas questões do horário. Deixa eu parar aqui, eu não sei como é que faz para parar a gravação. Interromper a gravação. Muito bem. O que eu estava falando para vocês é que, por enquanto, a gente mantém esse horário de terças a 1h30, né? Só que se vocês começarem a perceber que tá desconfortável esse horário, estou totalmente aberto a sugestões aí, viu? Esse horário não é cristalizado. Desde que, é claro, a gente consiga um horário que seja melhor que esse, né? Não adianta a gente mudar isso aí para ter mais pessoas que não consigam estar nesse horário. Tudo bem? Beleza, também tudo bem. E pedir para vocês avisarem aí o Fabrício e o Cleuder sobre aquelas informações deles tentarem providenciar uma documentação para justificar a ausência deles. Vocês podem fazer esse favor para mim? Beleza, tô falando aqui com o microfone desligado. Ah, tá. Beleza, eu já avisei no grupo de estudo nosso aqui. Uhum. Perfeito, obrigado, Romulo. Valeu. Então tá, pessoal. Então, nos vemos aí na próxima semana. Claro que eu sugiro que vocês se reúnam para estudar aí, para fazer listas juntos aí. Eu acredito que até o final dessa semana eu já vou liberar mais uma lista. No caso, seria a primeira lista de mecânica estatística, né? Até então são só listas de revisão aí. Na verdade, nem seria a lista do curso, né? É uma lista só de revisão. Então, eu acredito que até o final da semana, ou até terça-feira, eu consigo disponibilizar a nossa primeira lista de mecânica estatística, lista de exercícios, né? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Então, um grande abraço aí para vocês aí. Tchau, bom final de semana. Tá bom. E assim que o vídeo estiver disponível, eu já ponho ele lá no nosso Google Drive, tá? Tá ok. Então vocês não precisam ficar mandando mensagem aí, não, de acessar o vídeo, porque eu vou deixar tudo lá no Google Drive. Tá? E lá você não precisa pedir permissão para ninguém, né? É só chegar lá e acessar o vídeo. Beleza. Beleza. Então tá, pessoal. Grande abraço aí. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Valeu, Fabiano. Obrigado. Valeu.